Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam bem-vindos ao final do capítulo de número 6 do livro O Poder da Presença. Vamos lá. No entanto, chimpanzés e gorilas desviam o olhar de indivíduos que estejam exibindo o domínio, ou seja, usando uma linguagem corporal expansiva. Exibir domínio difere de desempenhar um papel dominante, de alta posição na hierarquia. É possível desempenhá-lo sem exibir-se abertamente. Assim, uma exibição franca de domínio, sobretudo por membros de alta posição do grupo, tem um significado. Desviar o olhar é um sinal de submissão. Será que os seres humanos exibem respeito ao olhar do mesmo modo seus colegas primatas? Essa pergunta foi feita num experimento conduzido por mim, Elise Holland, Elizabeth Bailey Wolfe e Christine Lusser. Pedimos aos participantes que olhassem uma série de fotos de homens e mulheres. Às vezes, as pessoas nas fotos exibiam posturas dominantes, poderosas. Por exemplo, sentadas com as mãos nos quadris e os pés afastados. Sentadas com os joelhos afastados e os dedos entrelaçados atrás da cabeça. Cotovelos apontando para fora, assim. E outras vezes posturas submissas, impotentes. Por exemplo, de pé com os tornozelos cruzados e abraçando o corpo. Sentadas com ombros caídos, queixo abaixado e mãos entrelaçadas. Usando um método baseado em vídeo chamado eye tracking, somos capazes de medir os padrões de olhar exatos dos voluntários durante a observação das fotos. Enquanto os participantes estavam sentados numa cadeira olhando para as imagens mostradas na tela do computador, uma câmera enfocava e gravava os movimentos de seus olhos, captando exatamente o que estavam mirando, quando e por quanto tempo. Como as pessoas achavam muito difícil controlar intencionalmente seus padrões de olhar quando observavam algo pela primeira vez, a oculometria age um pouco como uma leitura de pensamentos. Ao captar o que você está olhando, informa alguma coisa sobre o que você está pensando. A diferença de padrões quando os voluntários olhavam para a postura dominantes versus submissas foi nítida. Ao deparar com as poses dominantes, os participantes realmente desviavam o olhar dos rostos, abaixando-os para suas pernas ou seus pés, ou afastando totalmente da imagem. Ao verem pessoas em posturas submissas, os voluntários seguiram padrões sociais mais normais. Olhavam para os rostos dos fotografados. Esses padrões se assemelham ao modo como interagíamos com pessoas no mundo real. Não queremos nos envolver com aquelas que exibem domínio abertamente. Sentimos que seu comportamento é assíncrono e elas nos parecem perigosas demais. Jessica Tracy descobriu outro motivo pelo qual não gostamos do contato visual excessivo. Nós o consideramos uma tentativa flagrante e arrogante de nos dominar e nos ressentimos disso. Ela escreveu: quando as pessoas olham para cima, em vez de olhar diretamente para aqueles com quem estão interagindo, ao mesmo tempo que demonstram orgulho, sua expressão é percebida como mais autêntica, menos arrogante. Isso talvez se deva à impressão de domínio transmitida pelo olhar direto. Essa é outra razão para abrandarmos aqueles duelos de olhares penetrantes em reuniões profissionais. Como eu já disse, na maioria das situações sociais, tendemos a imitar a linguagem corporal uns dos outros inconscientemente, o que serve para facilitar as interações. Às vezes, porém, em vez de espelhar a linguagem corporal de nossos companheiros, nós a complementamos. Esse fenômeno é particularmente comum quando existe um desequilíbrio de poder entre os envolvidos. A pessoa com mais poder tende a usar posturas de poder exageradas, levando a pessoa com menos poder a usar posturas impotentes exageradas. Nessas situações, engrandecer-se só faz tornar o outro menor e vice-versa, o que dificulta a relação.
Lembre-se de que queremos poder para não poder sobre. Queremos parecer confiantes e relaxados, e não que estamos fazendo o máximo para dominar. O objetivo é intimidade, não intimidação. Dominar uma sala como se você fosse um gorila deixa pouco espaço, física e emocionalmente, para os outros. Para ilustrar como a ostentação pública pode dar errado, o site Vossa fez um vídeo satírico, Power Pose, que mostra uma reunião corporativa numa sala de conferências. Um homem entra e começa a orientar um colega para que este pareça mais confiante e poderoso, adotando posturas ridículas como o gorila confiante e o homem montanha. À medida que essas exibições se tornam mais agressivas e exageradas, os olhares de impaciência e aversão dos participantes só aumentam, até que finalmente o alce zangado recebe um jato de gás lacrimogêneo no meio da cara. É engraçado porque é familiar. Todos conhecemos esse idiota. Não queremos ser ele. E talvez você tenha ouvido falar sobre manspreading. É um problema nas cidades cujos ônibus e vagões do metrô ficam superlotados. O termo em inglês descreve o hábito de alguns passageiros, homens, de sentar com as pernas deselegantemente abertas, ocupando 2 ou mesmo 3 lugares, enquanto outras pessoas são forçadas a ficar de pé. Se você pegar um metrô em Nova York, possivelmente verá cartazes condenando essa prática. Muitas vezes somos tentados ai, que dor nas costas, a assumir o controle de uma situação usando posturas ultra eretas ou cumprimentando com um aperto de mão extra firme. Isso é particularmente comum em entrevistas de emprego. E as pesquisas mostram que os benefícios são, bem, quase nulos. Durante um estudo, candidatos a emprego que tentavam impressionar por meio de contato visual frequentemente não se saíram bem nas entrevistas. E quanto mais longa e estruturada foi a entrevista, mais as táticas de gestão de impressão não verbais levaram a resultados ruins. Lembre-se da nossa discussão sobre sincronia no capítulo 1? Ela também é um fator. E talvez mais importante, entrevistadores enxergaram os candidatos que fizeram uso óbvio da linguagem corporal como inautênticos e manipuladores. Acho que basta dizer que não foram contratados. Você pode estar violando normas culturais. As normas de linguagem corporal variam muito entre as culturas, e entender essas idiosincrasias podem promover ou romper interações interculturais. Elas diferem em várias dimensões. Quanto contato visual fazer? Devo cumprimentar com um aperto de mão? Ou quanta firmeza? Quem deveria tomar iniciativa? Devo fazer uma leve reverência? Qual seria o grau de inclinação? Quem deveria se inclinar primeiro? Devo ficar sentado ou de pé? Em um estudo realizado por Wendy Adair, professora de comportamento corporativo da Universidade de Waterloo, empresários canadenses usavam uma linguagem corporal bem mais relaxada e expressões faciais mais negativas do que os seus colegas chineses. Mas os empresários chineses ocupavam mais espaço à mesa do que os canadenses. Tais diferenças afetaram tanto os resultados concretos da negociação, quanto a satisfação dos participantes com o processo. Adair também estuda como pessoas de culturas diferentes tentam se adaptar mutuamente em ambientes de negócios. Ela descobriu que quando os empresários ocidentais tentam usar o espaço como seus colegas orientais, são vistos como exibidores de uma dominância inapropriada. Mal-entendidos culturais sobre a linguagem corporal podem levar as pessoas a recusar ofertas potencialmente lucrativas. Poses de cowboy talvez combinem com Texas, mas a prudência recomenda evitá-las no Japão. Colocar seu braço no ombro de um novo conhecido no Brasil pode ser aceitável, mas a reação provavelmente será diferente na Finlândia.
Não se dar ao trabalho de entender essas diferenças talvez resulte na perda de um negócio ou um emprego. Ou pior, o que nos traz de volta ao rugby ou ao Blacks e a Haka. A Haka é sobre o triunfo da vida após a morte, explicou Jorge Papotini, o ancião da tribo Ngati Toa. A Nova Zelândia é um país pequeno, portanto, quando saímos e encaramos países que são 3, 4 vezes maiores do que nós, fazemos um esforço para sobreviver e preservar nossos próprios eus, nossa mana, nossa integridade. Os All Blacks fazem isso com imenso orgulho, e é isso que a Haka lhes dá. É nossa herança cultural. Lançar um desafio, comemorar a vitória. E os próprios jogadores dos All Blacks falam da Haka com grande reverência, como algo que apenas sonhavam fazer um dia. Temos muito orgulho de nossa herança e quando dançamos a Haka juntos, temos a chance de olhar ao longo da fila e ver nossos colegas de time e de nos conectarmos verdadeiramente com o homem ao nosso lado, disse o jogador Kevin Milamu. Muitas crianças na Nova Zelândia sempre praticaram a Haka e desejaram que um dia pudesse ter a oportunidade de exibi-la, acrescentou o colega de time Aaron Cruden, e explicou que a Haka consistia em, espiritualmente, obter força dos sujeitos ao nosso lado, do solo onde estamos postados. Mas o que a Haka tem a ver conosco? Bem, está claro que pensamentos e sentimentos moldam a linguagem corporal e que a linguagem corporal de cada pessoa fala para as outras, usando um vocabulário puramente físico. Nossas vidas interiores se comunicam, de pessoa para pessoa, em ambas as direções. Temos conversas inteiras que trocamos informações importantes sem dizer uma palavra sequer. Mas também acontece outra coisa, algo que não é compreendido de forma tão óbvia. Nossa linguagem corporal também está falando conosco, aos nossos eus interiores. E não está simplesmente nos contando o que estamos sentindo. É mais complexo do que isso. Talvez o poder do Haka não seja simplesmente seu efeito sobre os membros do time adversário. Talvez também resida no que ela faz nossos próprios jogadores dos All Blacks. Ok, terminamos o capítulo de número 6. Uhul! Bem, se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Vejo você no próximo capítulo de número 7. Até lá!